Olá, meus amados e minhas amadas do YouTube. Peço licença a você para que eu possa entrar no seu lar neste momento e juntos nós podemos participar mais um pouco deste pão. Este pão, como eu sempre tenho falado, é um pão que tem nos fortalecido, tem feito nos crescer espiritualmente. Um pão que tem nos mostrado quem é o nosso Deus. Um pão que tem nos mostrado aonde nós estamos sentados. Na palma da mão do Pai. Então este pão tem nos mostrado tudo isso. Enquanto os evangélicos vê Satanás até na sopa, nas moscas, o cristão só vê bênção porque ele está na palma da mão do Pai. Então, meus amados, eu peço a você que se inscreva neste canal. O canal é de Nova Aliança. Dê um like neste canal, para esse canal crescer. E venha resgatar também outros filhos que, pela ironia do destino, ainda se encontra dentro de um calabouço desses que tem por aí. Então, meus amados, ajude o seu irmão a se libertar, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos e amigas. Então, meus amados, hoje nós vamos pregar o resto, um pouco que eu separei de quinta-feira, né? Eu separei um pouco para hoje. O melhor eu separei para hoje. Então hoje eu vou pedir para você que fique sentado na sua poltrona ou deitado na sua cama, no seu sofá, mas o seu entendimento vem estar aberto. Porque o que nós vamos ler hoje, eu vou abrir aí 6 passagens bíblicas, mas é de fundamental para o cristão entender verdadeiramente quem é ele. Meus amados, o título da nossa palestra de hoje esse título já foi para tirar um pouco dos crentes. Crente não pode comer essa palavra, não pode comer esse pão, não, amado. Porque o crente comer esse pão, ele vai vomitar. Porque isso é pérola pura. Isso não é para dar para porco. Isso é dos filhos de Deus. É alimento dos filhos de Deus. Não é alimento para porco. Isso é pérola. Não pode dar para porco. Meus amados, mas antes eu queria ler aqui algumas passagens que eu escrevi aqui nesse caderno, para que nós venhamos entender muito bem o que nós temos lido, né? E eu fiz um resumo aqui de algumas coisas. Algumas coisas que vai se encaixar com o que nós vamos ler. O grande show business das igrejas evangélicas é a venda que se faz de Jesus de Nazaré. Então, as igrejas evangélicas, assim como a igreja romana, pega esse nome e vende para os coitados que não têm entendimento da palavra de Deus. E com isso, tem milhares de pessoas aí podres de rico com este produto que eles vendem dentro das igrejas. E as igrejas que é vidas que se encontram lá, não tem entendimento, compra o produto, um produto vencido. Então, meus amados, nós não temos nada com Jesus de Nazaré. O cristão não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Nós cristãos
Nós cristãos, Jesus de Nazaré não era cristão. Nós somos cristãos, né? Jesus de Nazaré não era cristão. Então, se Jesus de Nazaré não era cristão, então tá aí. Não temos nada com Jesus de Nazaré, porque nós somos cristãos. Jesus de Nazaré era um judeu nascido na lei para dar continuação na lei de Moisés. Porque os judeus estavam impossibilitados de cumprir os mandamentos, de cumprir a lei de Moisés. Os judeus estavam impossibilitados. Então veio Jesus, Deus, o próprio Deus, desceu do céu como filho, na posição de filho, de homem, para que fosse cumprida a lei de Moisés. Porque está escrito que nem o tio da lei não podia passar sem cumprir. Então Deus veio na posição de filho para cumprir esses mandamentos da lei de Moisés. Então era isso, essa era a posição de Jesus de Nazaré, um judeu nascido na lei para cumprir lei. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré é um produto da igreja de Roma e da igreja evangélica. A igreja de Roma compilou esse produto, deu certo, a igreja evangélica fez o mesmo. E está dando certo até hoje. Eu não sei da manhã em diante, se você me ajudar a espalhar esse vídeo para que chegue aos ouvidos dessas pessoas que andam acorrentadas ainda dentro desses açarpão por aí, para que eles venham se libertar, então os dias deles serão contados. Mas se você não ajudar a compartilhar isso aqui, vai demorar eles entenderem. Eles entenderem que estão comprando um produto, está sendo negociado a cada dia um produto rendável que tem enriquecido eles. Roma vem de Jesus. Roma vem de Jesus como filho de Maria. Roma vem de Jesus como filho de Maria e salvador da humanidade. Mas Jesus de Nazaré não veio salvar a humanidade. Jesus de Nazaré veio salvar o mundo. É diferente. Nós vamos conhecer esse mundo já já na palavra. Então, no Natal, eles vendem Jesus de Nazaré como um menino, recém-nascido. E o povo compra. É fita, de tudo. Não dá, só listrasse isso aqui para eu ter na mente para me falar tudo, eu tinha que listar. Aí eles fazem de tudo para vender. De tudo quanto é jeito, em forma de pão, em forma de sabonete, em forma de fita, em forma de tudo, em forma de copo d'água. Então, é um produto que as igrejas de Roma compilou e a igreja evangélica viu que deu certo e compilou também. E os crentes estão aí, comprando este produto. Ainda tem deles que diz que é as outras igrejas que é filha de Roma. Eles não são. Se eles compram também o mesmo produto. Se o mesmo produto é vendido lá dentro da igreja deles. Como não é filha? É filha de Roma. Então, meus amados, aí no Natal vende como uma criança. Lá, um recém-nascido. Passa 3 meses só. 3 meses. Vem a Páscoa. Já é vendido como um homem sangrando. E o povo compra. Né? Então, Jesus de Nazaré, eles transformaram Jesus de Nazaré
num verdadeiro mercantilhagem dentro das igrejas. Foi isso que eles transformaram esse nome de Jesus de Nazaré num produto e mercantilharam o nome de Jesus. E a igreja não pode ficar comprando esse produto, porque se a pessoa está comprando esse produto, nós vamos ver daqui a pouquinho que ela está comprando um produto falso. Um produto falso. Produto vencido. O verdadeiro cristão, ele não nega os grandes feitos de Jesus na cruz, os grandes feitos de Jesus de Nazaré na cruz, as conquistas que foi feita na cruz. Nós não negamos isso. Nós não negamos isso. Jesus de Nazaré, ele teve o seu papel na cruz. O sacrifício dele foi perfeito. Mas passou. Passou. Essa manifestação de Jesus de Nazaré encerrou. Assim como encerrou a manifestação de Moisés, a manifestação de Jesus de Nazaré encerrou também. Encerrou a manifestação de Moisés, encerrou a manifestação de Jesus de Nazaré, encerrou a manifestação de Pedro, encerrou a manifestação de João, de Tiago, encerrou a manifestação de Paulo. Tudo encerrou. Tudo encerrou. Acabou. Acabou. Jesus de Nazaré não é o nosso mediador. Jesus de Nazaré, ele foi o mediador dos judeus. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Os pecados que Jesus levou na cruz não foi os pecados carnais, tanto dos judeus como dos gentios. Não foi. Os pecados carnais que hoje, pela escatologia, nós entendemos, o erro errou o alvo, acertou algo errado, que não deu certo. Né? Errou o alvo, não era para fazer, não era para ter acontecido, aconteceu. Então, errou o alvo. São pecados que não nos separa de Deus. Então, se nós considerarmos que Jesus de Nazaré levou os nossos pecados na cruz, então o sacrifício falhou. O sacrifício não deu certo. Ou Jesus é um grande mentiroso. Porque se ele levou os nossos pecados na cruz e hoje está cheio por aí, todo mundo aí cometendo pecados carnais, paixões carnais, homem atrás de mulher, mulher atrás de homem, homem roubando, homem e mulher, né? Roubando, matando, bebendo, se prostituindo. E cadê? Ele não levou na cruz os pecados? Mas não foi esses pecados que Jesus de Nazaré levou na cruz. Não foi. Os pecados que Jesus levou na cruz, meus amados e minhas amadas, foi a transgressão da lei. E nós, gentios, nós não tínhamos lei. Então, tão somente nós, gentios, não tínhamos pecado. Não tínhamos pecado. Ele levou na cruz os pecados do judeu, que era a transgressão da lei. Lei só os judeus tinham. Então, meus amados, é preciso que nós entenda isto, para que venhamos se libertar e assim nós vamos
útil, né? Que a palavra venha a ser útil para nós. Mas uma vez que nós não entendemos a palavra, nós não vamos poder usufruir desta palavra. Porque nós estamos lendo errado, entendendo errado. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, um versículo só, versículo 4. Temos 6 passagens, meus amados, só. No versículo 4, preste atenção no que vamos ler. Vindo, porém, preste atenção, vindo, porém, a plenitude do, tá no singular, você vê, do tempo, a plenitude do tempo, ou seja, o cumprimento do tempo, não é? Porque se fosse dos tempos, o povo prega dentro das igrejas, nós estamos nos fins dos tempos, né? É o fim dos tempos, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Mas aqui a palavra não está no plural, está no singular. Então nós temos que ler a palavra como ela é. E para quem ela foi escrita? Então, vindo porém a plenitude, o cumprimento, a encerração, encerrou. Né? A plenitude do tempo, você vê, está no singular. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, se Jesus de Nazaré nasceu de uma mulher judeia, ele era o quê? Judeu. Nasceu, a palavra ainda está mais dizendo, nascido sobre a lei. Então, Jesus de Nazaré era judeu, cumpridor de lei. Jesus de Nazaré não pregava graça. Jesus de Nazaré não instituiu nada. Eles dizem, né, as igrejas evangélicas dizem que Jesus de Nazaré instituiu ceia. Jesus de Nazaré não instituiu ceia. Jesus de Nazaré não tinha essa autorização de instituir nada. Ele tinha autorização para cumprir. Para cumprir o que Moisés tinha instituído. Então, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos ler direitinho, devagar, para que possamos entender. Ela, presta atenção, vamos entender. Ela, quem é ela? Maria, a mãe de Jesus. Ela dará à luz um filho. Vamos ler bem pausadamente. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Eu já preguei, uns vídeos atrás, que o nome não muda nada. O nome não muda. Não muda a vida de ninguém. O que muda é os atos que se faz na vida, que a gente faz no decorrer das nossas vidas. Se nós praticamos coisas boas, então isso que muda, não é o nome. De Jesus. Porque ele, né, chamar o nome de Jesus, ela, Maria, dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará quem? A humanidade? É isso que está escrito? Que Jesus de Nazaré salvará a humanidade? Não é isso que está escrito. Mas o que é que se prega dentro das igrejas aí? Vendendo produto lá. Que Jesus de Nazaré é o salvador do mundo, da humanidade.
Bem, vamos continuar. Vamos ler. Salvará o seu... Jesus de Nazaré, porque ele salvará o seu povo. Quem era o povo de Jesus de Nazaré? Os judeus. Então Jesus de Nazaré não veio nos salvar, nós gentios. Jesus de Nazaré veio salvar o seu povo. Então o que Jesus de Nazaré veio fazer aqui nessa terra foi para o povo dele, o judeu, seu povo, dos pecados deles salvar. Presta atenção, ó. Porque ele salvará o seu povo, e aqui não está falando também de salvação eterna. Aqui está falando salvou dos pecados deles. De quem? Do povo de Jesus, do povo judeu, não é dos gentios. Então Jesus não veio nos salvar, veio salvar os pecados do povo judeus. Tá bem claro ou não tá? Tá bem claro. Dos pecados deles, né? Do seu povo, dos pecados deles. Tá claro, tá? Claríssimo. Então, meus amados, veja qual foi a verdadeira manifestação de Jesus. Já falei, nome para mim mesmo. O nome não muda o bolo. O que muda o bolo é a massa. Então, Jesus e Yahshua, para mim é o mesmo. Dá no mesmo. Jesus é um produto de Roma. É um produto de Roma. Né? Jesus é um produto de Roma. A Roma compilou e suas filhas evangélicas, vendo que dava lucro, compilou também. Então, nós não podemos mergulhar nessa mercantilagem do nome de Jesus. Nós reconhecemos que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, filho de Deus, reconhecemos que Jesus foi o filho de Deus, reconhecemos que Jesus pagou o preço dos pecados do povo judeu, nós reconhecemos. Mas cessou. Essa manifestação cessou. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler até o 28. No ano 70 da era de Cristo, foi encerrada todas as manifestações que existiam na terra, no mundo dos judeus, tanto de Moisés, manifestação de Moisés, tanto de Jesus de Nazaré, tanto de Pedro, tanto de João, tanto de Tiago, tanto de Paulo. Foi encerrada no ano 70. Vamos ler. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler até o 28. Porque assim como em Adão, assim como em Adão, né? Todos morrem, né? Morre, a palavra morre. Assim como em Adão, todos morrem. Assim também todos serão. A palavra está no futuro. No futuro, serão. Está do presente para o futuro, do pretérito para o futuro. Então, mas só que nessa época aqui, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado, já tinha tido acessado os céus. Mas Paulo está dizendo,
Se serão, está no futuro. E qual seria esse futuro? No ano 70. Foi no ano 70 que aconteceu tudo. O julgamento, que não foi. Tudo só podia ser encerrado depois do julgamento. Não é assim que acontece no juizado, no fórum do juizado? Quando o juiz julga a causa, que determina arquivar ou não, prender ou soltar. E a mesma coisa foi com Jesus de Nazaré. Só no ano 70, quando veio o julgamento, que foi encerrado tudo. Foi encerrada a manifestação de Jesus, foi encerrada a manifestação de Moisés, foi encerrada a manifestação de João, de Tiago, de Pedro, foi encerrado, de Paulo também. Tudo foi encerrado no ano 70. Serão vivificados. Você vê, assim como Adão, todos morrem, né? Todos morrem. Assim também, todos serão vivificados. Serão, não estava vivificado ainda. Você vê, depois de tudo, depois de sacrifício, depois de tudo, ressurreição, tudo. Mas o que é que Paulo está escrevendo? Né? Serão vivificados. Não estava ainda. Serão vivificados em Cristo. Serão vivificados em Cristo. Serão. Não estava ainda. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Cristo, as primícias. E tudo isso não de 70. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Os que são de Cristo. Na sua vinda. Você vê, na época de Paulo, Cristo não tinha voltado ainda. Então, nessa época de Paulo e todos os cristãos daquela época, eles viviam na esperança de quê? Da volta de Jesus. Mas o cristão, ele não vive mais nessa esperança. Porque a esperança é algo que não se vê. Mas hoje, nós cristãos, nós temos visto, nós estamos vendo Jesus está em nós. Jesus hoje mora conosco. Então, para nós, hoje não é mais esperança da volta de Jesus. Porque nós vemos que Jesus voltou e mora conosco. Então, hoje é físico, é como se fosse físico, né? Nós sabemos que Jesus mora conosco. Então, o cristão não vive mais em esperança. O crente vive aí em esperança, mas o cristão não. O cristão já alcançou essas esperanças. Então hoje nós vivemos elas. Hoje nós vivemos estas promessas. Porque a esperança era as promessas de Deus. Que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios que não tinha chegado ainda. Menos Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, mas não tinha chegado. Só depois de anos 70, depois do julgamento. 24. Então virá. Você vê, então virá. 24. Então virá o fim. O fim de quê? Vamos entender. Então virá o fim. Quando ele, presta atenção. Você que fica levantando um copo de quiçu, um pedaço de pão, todos os primeiros domingos do mês, dizendo que é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Mas lê aqui, ó. Lê isso aqui, ó, no versículo 24. Então virá o fim. Quando ele entregar, porque todo o poder tinha sido dado a ele, a Jesus de Nazaré, o Filho. Mas quando ele virá, então virá o fim, né? Quando ele entregar o reino ao Pai. Entregar o reino a Deus, né? Entregar o reino a Deus e Pai. A Deus e Pai.
Quando houver destruído, olha quando seria. Quando que seria que ele entregar o reino ao Pai? Preste atenção. Quando virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, Deus e Pai, quando ele houver destruído, nossa, então ele não destruiu na cruz? Não está escrito que ele destruiu o diabo na cruz? Quando ele tiver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, que esse principado e potestade, está falando aqui, é dos governos. Potestade e poder. Potestade e poder. Né? Quando acontecer isso aí. Porque convém que ele reine. Porque convém, preste atenção. Porque convém que ele reine. O que está escrito na frente? Até. Então tinha um limite para ele reinar. O poder que foi dado para ele reinar tinha um limite. Era vencível. Tinha data de vencimento. Olha, que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o Filho do Homem, que era Jesus de Nazaré, que veio, que foi entregue a ele todo o poder, foi entregue a Jesus de Nazaré, o Filho, né? Mas tinha uma data para vencer isso aí. Quando ele fizesse tudo isso aqui, ele ia entregar o reino ao Pai novamente. E os crentes estão aí, ó, clamando por Jesus de Nazaré, que é Deus, Deus é Deus. Jesus de Nazaré, Deus é Deus. Ó. Olha, ele nunca foi Deus, estava com o poder de Deus, e até esse poder ele devolveu ao Pai. Todos os inimigos debaixo de seus pés. 26. O último inimigo dele, presta atenção, o último inimigo a ser destruído é quem? A morte. Aí os crentes carnal olham para isso aqui, ele não destruiu a morte. Olha nós aqui, olha nós aqui. Mas essa morte, meus amados, não era da carne biológica. Essa morte era a morte adiana. A morte da qual os crentes hoje, quando morre um crente, diz que está dormindo numa cova. Era a morte espiritual. Porque antes do ano 70, quem morria, o espírito ficava preso na cova. Essa era a morte. E essa era a morte que ele ia vencer. E ele venceu essa morte. Hoje, o espírito não fica mais na cova. Hoje, quando nós partimos dessa terra, é direto. Nós fechamos os olhos aqui na terra e já abrimos lá no céu. Então, essa morte foi vencida. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés dele. Os protestados, que eram os governantes da terra naquela época, né? Todo se sujeitou debaixo dos pés dele, inclusive a morte. Sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Exclui, tira fora. Então, quando ele falou, vamos entender, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, tudo está sujeitas, certamente exclui aquele. Quem é aquele? Deus Pai. Esse está excluído do que ele ia por debaixo dos pés. Exclui aquele
que tudo lhe subordinou. Tudo lhe subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará. Então o próprio filho se sujeitará a quem? A ele, ao Pai. O Deus mesmo. E o povo clamando por Jesus de Nazaré. Se nem existe, cadê? Não existe mais, meus amados. Não existe. Encerrou a manifestação de Jesus de Nazaré. Encerrou. Se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Entendendo? Então, ele se sujeitará até ele, depois de tudo isso aqui, até o filho vai se sujeitar ao Pai. Então, Deus, só o Pai, só existe um. Nosso Deus, ele nunca mudou. É Deus, não é Jesus de Nazaré. Até Jesus de Nazaré está sujeitado ao Pai. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Jesus de Nazaré acabou. Abra sua Bíblia em Mateus ainda. Volta lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. 28, versículo 18. Jesus aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada. Jesus lhe falou, lhe dizendo, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo ao povo judeu, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas acabou no ano 70. Me foi dada nos céus e na terra. 19. Nós vamos ler até o 20. 19. Ide, portanto, isso aqui foi onde eles se encontraram depois que Jesus ressuscitou. Ele se encontrou com os 11 a dar instrução, os apóstolos, para continuar pegando lei. Não foi para pegar graça, pegando lei. Jesus de Nazaré ressuscitou no seu corpo ainda. Então, se ele ressuscitou no seu corpo, ele ressuscitou. Quem foi que ressuscitou? Quem era que estava ali? Jesus de Nazaré. Então, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a água? Ele mandou batizar com água? Não. E por que eles batizam? 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, Jesus de Nazaré, e está com eles. Eis que estou convosco todos os dias. Mas tem um limite. Até a consumação no singular, do século que eles viviam. Então acabou aquele século?
Acabou tudo. Jesus não está mais todos os dias conosco. Jesus de Nazaré não está mais. Quem é que está conosco? O próprio Deus, o Cristo ressuscitado, é que está conosco todos os dias. Não é mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ia estar com eles todos os dias até a consumação do século. Daquele século, o primeiro século da era cristã. É lindo demais isso aqui, entender isso aqui é lindo demais. Volta lá em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, no capítulo 10. Capítulo 10, no versículo 11. Um versículo só. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Advertência nossa de quem? Paulo. Do gentio nossa, hoje, 2021, ou a de vocês lá, no ano 50 e alguma coisa? (56). Ou de vocês lá no ano 56? Lá no ano 56. A advertência deles, não era nossa. Mas o povo traz para dentro de hoje, transforma isso aqui no jornal, traz para dentro de hoje, e diz que é uma advertência nossa. Pelo amor de Deus. Estas coisas lhes sobrevieram, já veio. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, de vocês outros, minha e suas. Paulo está falando de nós outros, sobre quem os fins do século, de nós outros, né? Advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Chegou. Os fins dos séculos deles. Então, a palavra, as escrituras falava de Jesus de Nazaré, que tudo aconteceu para de todos aqueles séculos passados, e quando ele falou na outra passagem que nós lemos, né? Até o fim, Jesus faz, até o fim do século, do último século, até o fim do século cristão. Até o fim do século cristão. E para nós encerrar hoje, só adianta um pouquinho, 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, para nós encerrar a nossa palestra hoje. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, sem o véu de Moisés, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, nós já falamos quinta-feira do espelho. Paulo está referindo-se ao espelho, porque o espelho da época deles era espelho feito de latão, era turvo, não dava para ver direito. E eles, como estavam na lei ainda, respirando lei, então eles viam a glória de Deus turva na vida deles. Como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor, o Espírito. As igrejas dizem, Jesus de Nazaré é o Senhor. Jesus de Nazaré não era espírito, era carne, era homem como nós. Então, meus amados, essa palavra foi linda demais para mim. Eu recebo esta palavra. Se você recebe esta palavra, porque você é um cristão, você é um filho autêntico de Deus. Você não vive mais em esperança,
porque o nosso Deus já está conosco. A promessa de Deus era Deus conosco, está conosco. Então não existe esperança para aquele que já está conosco. Que esperança nós temos? Mas se Ele já está conosco, e a promessa era essa, está conosco. Então, meus amados, paz e graça a todos nós, e até quinta-feira. Amém?